Como o grupo 2 não teve ninguém para apresentar, eu achei interessante fazer essa apresentação, principalmente por causa do conteúdo. Então, como eu comentei com vocês no primeiro dia de apresentação, eu vou gravar e deixar essa aula ali junto com os outros materiais do seminário, no Classroom, ok? Então, esse capítulo 2 ele, na verdade, é como se fosse o capítulo um de certa forma, porque é aqui que ela começa a narrar essa história da arte feminina que foi apagada. E no capítulo um, como a Camila e a Tamires comentaram, ela estava mais focada em pensar quando começam os discursos feministas, mais ou menos a partir dos anos 70 do século XX, e que se fortalecem, né, os discursos feministas enquanto um campo do conhecimento. Mas no capítulo 2 ela que se chama Fora da Ordem, Espaços e Temas da Produção Artística Feminina do século XVI ao XVII, ou seja, pega o período do Renascimento Cultural. Lembrando, pessoal, que nas aulas de descolonização do pensamento que a gente viu com o texto do Walter Mignolo, ele começa a pensar a colonização a partir uma transformação do mundo a partir da colonização, né, com a partir do Renascimento. Ele analisa a colonização a partir do Renascimento cultural. O que acontece no Renascimento? É quando a sociedade europeia, especialmente ali na Itália, né, que foi muito forte o Renascimento na Itália, começam a perceber que os discursos religiosos que vinham da Idade Média já não estavam mais dando conta, e aquela passagem do teocentrismo para o antropocentrismo, enfim, acredito que vocês devam ter estudado isso no colégio e na aula de História da Arte, nas aulas de História da Arte, você sabe quais são os valores do Renascimento. E começa a ter um foco maior na ciência, na, nas experimentações, uma questão de uma arte mais racionalista, buscando encontrar uma verdade racional nas formas, e a figura do homem, do corpo masculino, se torna um padrão também de medida para o mundo. Que mais que a gente pode pensar sobre o Renascimento? Bom, isso é de uma forma geral, né? E aí na história a gente costuma ver sempre homens, Leonardo da Vinci, o Michelangelo e diversos outros também, Brunelleschi, é, diversos outros arquitetos, né, que foram desenvolvendo, por exemplo, a perspectiva, né, a perspectiva, essa técnica racional de olhar para o mundo e conseguir ver medidas e aí conseguir transportar essas medidas para um quadro com ponto de fuga, né, a questão do desenho em perspectiva, que a gente usa o ponto de fuga, por exemplo. Essas técnicas todas para conseguir fazer uma imagem que seja o mais realista possível e não que tente dar conta de representar deuses ou mitologias, mas que olhe para a vida real de uma maneira racional. Tente olhar para a vida real de uma forma racional. Então, digamos que esses são os valores mais gerais do Renascimento, de uma forma bem simplificada, tá, gente? E também tem uma outra questão interessante que é bom a gente lembrar, que foi uma retomada também no Renascimento de valores da arte clássica grega. Por exemplo, as esculturas de corpos nus, que eram muito presentes, né, na arte grega, helenista. E retomam isso, por exemplo, Davi do Michelangelo, né? Enfim, alguns valores retomam, mas eles continuam ainda tratando a Bíblia, as histórias bíblicas, como motivo para muitas obras. Por exemplo, Leonardo da Vinci com a Santa Ceia. Eram obras encomendadas, geralmente, ou pela igreja ou pelos
Enfim, figuras nobres, reis, é, figuras nobres, ricos, os burgueses, né, que estavam já começando a se desenvolver nessa época. Pra variar, falei de tudo e nem comecei ainda. Vamos lá. Fora da ordem, espaços e temas da produção artística feminina. Nesse capítulo, então, ela vai pensar quais eram os locais onde as mulheres do século do Renascimento ali começavam a poder desenvolver seu trabalho artístico e que tipo de temática era presente nessas obras. A Itália vai se tornar um polo da arte durante o Renascimento, vocês já devem saber disso. E tem um livro especialmente que marcou muito a história da arte, que é o livro do Vasari, que se chama Vida dos Artistas. E o Vasari é considerado como um dos primeiros, ou o primeiro historiador da arte. E ele cria um modelo de análise da obra de arte a partir da biografia do artista. Em 1550, ele lança a primeira edição desse livro. Nessa primeira edição tinha uma mulher, depois na segunda edição ele colocou algumas outras mulheres. Como esse foi um dos primeiros livros de história da arte da história, e a Itália era um polo de produção de história da arte nesse sentido, porque tinha a figura como Vasari, que produzia essas narrativas, a Filipa Vicente, que é a autora do livro que a gente está lendo, ela vai olhar primeiro então para esses materiais, para esses textos que foram produzidos na Itália do século XVI e XVII, localizando ali um local, um ponto onde a gente pode encontrar material sobre artistas mulheres. Lembrando que muitas das obras não foram mantidas, preservadas, então esses textos acabam se tornando fonte de pesquisa. Algumas artistas que ele cita nos textos do Vidas de Artistas, uma delas é a Properzia de Rossi, que ela era uma escultora considerada por alguns pesquisadores e pesquisadoras como uma primeira escultora mulher que a gente tem notícia. Ela fazia essas esculturas em caroços de frutas. Nesse caso aqui é um caroço de... como é que é? Pensei em inglês, como é que é, gente? Ameixa. É um caroço de ameixa. Então ela faz esses vários rostinhos perfeitinhos. Parecem uns duendes, na verdade, né? Então ela fazia essas miniaturas, essas esculturas pequeninas. E algumas eram religiosas. Mas ela também tinha relevos. Enfim, eu botei essa obra especialmente porque ela é muito interessante. Porque as mulheres tinham essa característica nessa época já, e seguiu durante muito tempo também sendo assim, tinha uma relação com as miniaturas, de fazer, enquanto os homens faziam aqueles quadros gigantes, enormes, épicos, as mulheres acabavam fazendo pinturas menores ou obras menores. Isso tinha muito a ver principalmente com a questão do espaço restrito que elas tinham para poder trabalhar e o quanto de investimento tinha também nessas obras. Mas mesmo nessas miniaturas a gente tem esse exemplo aqui perfeito para poder dizer isso, né? Essas miniaturas elas tinham uma potência artística, criativa, inventiva e técnica muito grande, né? Um caroço de ameixa que ela conseguiu esculpir rostos. É uma coisa muito bem feita. E ela fazia essa numa lógica de joias. Fazia joias, fazia crucifixos. Tinha também uma relação de não ser só quadro ou escultura no sentido mais clássico, mas também tinha uma relação com artes decorativas, que é muito interessante. Outra artista é uma freira chamada Plautilla Nelli. Plautilla Nelli. Será que se pronuncia assim? Eu não sei, mas acho que é. Queria achar aqui, cadê? Bom, Plautilla Nelli, ela era uma freira e
essa foi uma das poucas obras que restaram, foi restaurada. Tem imagens dela no Google, se vocês procurarem, vocês encontram imagens dessa obra antes do restauro, toda destruída. É uma obra de grande dimensão, ela tem uns 6 metros, assim, o que era raro para esse período, e representa a Santa Ceia, a última ceia. Então ela estava pau a pau, né, com o Leonardo da Vinci, no sentido de dimensões e de representações, trazendo essa questão bíblica, essa narrativa bíblica. Aqui a relação entre Jesus e o João tem uma visualidade bem afetiva, mais do que na do Leonardo da Vinci. Eu acho lindo também a toalha, a maneira como ela representa, muito bom. Essas dobras. Enfim, tem tantos detalhes, tem tantas características interessantes quanto a do Leonardo da Vinci. E ela simplesmente foi basicamente só não é 100% apagada da história porque a gente está aqui falando dela agora, né? E foi restaurado, tem um percurso, mas a grande parte das obras dela a gente não tem acesso mais. Outra artista super interessante e que também é bastante comentada é a Artemisia Gentileschi. Ela era filha de pintores, lembrando que nesse período as mulheres só se tornavam artistas quando elas eram filhas de pintores, homens artistas que tinham tido uma formação artística, ou quando elas eram freiras e tinham essa proteção, digamos assim, do. Como é que é o nome do lugar onde as freiras ficam mesmo? Não é orfanato? Gente, o lugar que as freiras ficam. Convento. Elas tinham essa proteção de estarem nesse convento meio afastadas do mundo, e como comentei com vocês, isso era uma vantagem, mas por outro lado era uma desvantagem, porque elas não tinham tanta liberdade quanto as outras mulheres filhas de pintores, por exemplo, tinham para poder experimentar temáticas diferentes. As freiras ficavam muito limitadas à representação de cenas bíblicas apenas. Já a Artemisia, por exemplo, ela fez várias experimentações artísticas ligadas a essa figura da mulher vingativa, dessa mulher violenta, dessa figura da mulher não como aquela figura passiva, objeto de desejo do olhar masculino, mas essa mulher ativa. E ela é considerada por muitas pessoas, muitas pesquisadoras feministas, como já um primeiro movimento protofeminista, de colocar a mulher num lugar de atividade e de tomada de poder mesmo, né? E de luta pelo poder. Essa obra chamada Susana dos Anciões é bem interessante, que ela representa essas figuras masculinas super abusivas sendo passando dos limites com a figura feminina. Bastante significativo, bastante fortes essas imagens, tanto esta quanto esta. Essa aqui ela é uma cena bíblica também. Só que ao invés de representar a cena bíblica de um jeito que meio que geralmente coloca as mulheres nessas figuras meio Maria, meio feminina, meio mãe, ela escolhe uma cena específica da Bíblia em que a mulher está sendo a personagem principal num sentido de violência, né? De vingança, de acabar com os planos do homem. Porém, durante a história da arte, a Artemisia teve assim bastante reconhecimento, até dentro dos limites do quanto as mulheres eram valorizadas, né, na história da arte. Ela até teve um pouco mais de reconhecimento do que as outras. Porém, a tendência sempre foi olhar para obras mais dentro dos padrões, digamos assim, do que se esperava de uma mulher, que era autorretratos ou figuras ou imagens de natureza morta, de plantas, algo assim mais ligado ao doméstico. Nesse caso aqui, por exemplo, é considerado um autorretrato porque as semelhanças físicas são parecidas, mas ela não defendia como um autorretrato. É uma alegoria
uma alegoria da inclinação, o nome da obra. Então, durante as exposições que fizeram dela, sempre davam mais destaque para esse tipo de obra, para os autorretratos especialmente. Por exemplo, aqui tem essa frase que eu deixei para vocês. Ao dar mais destaques às mulheres de Artemísia, que correspondem às tradicionais representações de beleza feminina, a exposição, que foi uma exposição que fizeram grandiosa sobre a obra dela, dando destaque mais para essas figuras femininas mais passivas. Essa exposição, então, acaba por reificar. Reificar, para quem não sabe, é coisificar, transformar em coisa. Por coisificar uma correspondência entre mulher artista e mulher bela, que esteve presente desde a Renascença e que, como veremos, se traduziu numa valorização dos autorretratos de artistas mulheres como forma de dupla beleza. Isso é porque mais adiante a gente vai ver que as mulheres começaram a vender suas obras nessa época. Tinha pessoas que estavam interessadas em comprar, mas geralmente eram homens que compravam essas obras porque eles consideravam que elas eram bonitas. As mulheres pintoras eram bonitas. Então, um autorretrato dela de uma mulher bonita, feito por uma mulher bonita, era considerado como se o ápice da beleza, porque tinha a beleza dela, da autora, e a beleza do quadro. Então, mais uma vez, uma figura de objetificação das mulheres enquanto objeto de imagem, né, na pintura, mas as mulheres também como sujeito, né, como essa como esse sujeito que produz esse sujeito concreto no mundo, na vida real, que produz um objeto de arte. Uma objetificação dupla. Mas eles chamavam de dupla beleza. A gente pode chamar de dupla objetificação, né? Ou coisificação, ou reificação. Outra artista também desse período é a Sofonisba Anguissola, que... esqueci de comentar uma coisa importante. Teve uma questão também que, em relação a Artemisia, que marcou muito, sim, a história dela, que, lembrando, né, que a gente está falando de uma época que a vida dos artistas começa a ter importância, não só a obra. Então, esses artistas começam a se tornar figuras, autores, que a gente tem interesse pela bibliografia. Não são obras anônimas feitas por artesãos, são figuras que têm uma história de vida, às vezes, inclusive, meio fantasiosa, né? Meio criando uma espécie de mitologia pessoal desse artista genial. E as mulheres também acabaram sofrendo um pouco com essa questão. Por exemplo, a Artemisia, ela sofreu um abuso sexual de um professor de pintura e entrou na justiça contra ele. O pai dela ajudou ela, eles entraram na justiça, teve toda uma polêmica na época sobre essa questão e aí muitas pessoas entendem e veem nessas obras dela um desejo de vingança, né, contra essa figura do homem estuprador, do homem abusador no século XVII. Super atual, né, gente? Então é isso, sim. As questões da vida dela acabaram sendo também, digamos, muitas vezes levadas em conta quando se falava sobre Artemisia. A Sofonisba Anguissola, ela era filha de um nobre, não era filha de pintor, o que tem uma questão interessante aqui também, que começa a ter essas figuras que não necessariamente são freiras e não necessariamente são filhas de pintor, mas são filhas de homens ricos, nobres, que acreditam no investimento artístico das filhas como uma espécie de sofisticação dessas meninas prendadas, mas sempre voltado, claro, para que elas sejam boas esposas, né? Então, assim, é muito chique para o homem rico, nobre, que a filha tenha dotes artísticos, que ela cante, que ela pinte, que ela toque instrumentos musicais, mas não é para que ela seja uma artista com sua própria fama, com a sua própria carreira. É para que ela seja uma mulher mais interessante para, enfim, casar, né? E ser trocada ali com o filho de um outro nobre é uma questão de luxo. Só que tanto a Sofonisba quanto as irmãs dela também tiveram esse investimento, só que a Sofonisba se destaca nessa questão dessas aulas
se tornar uma mulher prendada, né? Dentro disso ela acabou se destacando e criou uma obra artística super interessante, super relevante. Aqui, por exemplo, ela fez um autorretrato pintando uma figura feminina maternal, Maria, Mãe de Deus, Jesus, esses retratos padrões do Renascimento, né? Então ela se coloca aqui como uma autora fazendo uma pintura com um tema muito próximo do que os homens famosos da época estavam fazendo. Ela se coloca nesse mesmo lugar, se colocando não como simplesmente uma pintora de temas domésticos ou uma pintora de fundo de quintal, digamos assim. Mas ela se coloca como uma autora, como uma artista que se coloca, que se vê no mesmo lugar dos homens artistas consagrados da época. Aqui tem uma pintura que se chama Horácio Vecellio pintando Sofonias Banguissola. Ela fez então um autorretrato, só que fez um homem pintando ela. Então a pintura, olha gente aqui o Mizanabime, né? Mizanabime é tipo uma imagem dentro da imagem, o espelho do espelho. Então aqui a gente vê ela fazendo um comentário sobre a valorização da mulher enquanto objeto de imagem e nunca como autora. Tem uma ironia aqui. Ela se pinta como um objeto sendo pintado por um homem. Olha a audácia, olha o comentário ácido e certeiro que ela faz sobre a condição da mulher artista nessa época. Então é um quadro que tem uma potência artística muito forte, no sentido de, através de uma imagem, através de uma técnica de pintura, ela está abordando uma questão social, ela está abordando uma questão histórica, ela está abordando diversas questões aqui que vão além só da simples técnica de representação. Então é muito artisticamente potente. Outra artista interessante é a Levina Terlink. São todas as artistas que a Filipa Vicente comenta no texto, tá, gente? A Levina Terlink, ela foi uma das primeiras artistas de corte. Quer dizer, ela... isso. Ela foi uma das primeiras artistas de corte. Ela não era oficialmente, tá, gente? Ela não era oficialmente da corte. Ai, agora eu tô em dúvida. Deixa eu ver aqui rapidinho. É porque tem outra artista chamada Lavínia Fontana, que eu não botei aqui, mas ela fala no texto também. Pelo que eu entendi, a, a Levina... É porque é Levina Terlink e Lavínia Fontana. Por isso que eu tô confundindo os nomes, que são muito parecidos. Lavínia e Levínia. Bom, enfim. Ela trabalhava para a corte da Inglaterra e fazia retratos. Esse aqui, por exemplo, é o retrato da Rainha Elizabeth I. E ela tinha essa característica das miniaturas, que eu já falei para vocês, que era uma característica bastante ligada ao feminino. E ela fazia esses retratinhos para tipo como se fossem umas fotinhos assim pequenininhas que a gente carregava na carteira. Hoje em dia ninguém mais carrega foto na carteira, né? Mas teve uma época que as pessoas carregavam fotos na carteira. Essa ideia dessas fotinhos, né, que a gente carrega, ela fazia então esses pequenos retratos que eram carregados em pingentes. E foi uma coisa que bombou muito na época, assim. Ela teve bastante sucesso de mercado. E hoje em dia a gente tem acesso a essas obras dela que restaram muito em função de ter entrado para coleções particulares. Agora, já passando um pouco adiante, já para o século XVII, mas saindo um pouco da questão do... Já estou terminando, tá? Saindo um pouco da questão das artistas ligadas aos pais pintores,
aos pais ricos ou aos pais religiosos, ao contexto de ser freira, né? Isso que eu tô brincando, né? Mas ao contexto de ser freira, esses três contextos em que as mulheres poderiam ter um pouco de estudo, não é serem artistas assim dentro do mesmo dentro do mesmo contexto que os homens eram, mas ter acesso à possibilidade de estudar arte, né? De desenvolver técnicas de pinturas. São exceções, não eram, ao contrário dos homens que eram estimulados a fazer isso, algumas mulheres conseguiam fazer, né? É isso que eu estou falando. Outro caso também interessante que começa a surgir com o desenvolvimento dessa lógica do renascimento, do iluminismo, da ciência, da racionalidade, são mulheres que faziam imagens voltadas para a ciência. No caso, essa é a Maria Sibylla Merian, I don't know, que fazia pinturas belíssimas de animais, flores, plantas ligados às pesquisas biológicas e naturalistas do século XVII. E tem livros dela, esse livro que é um exemplo. São imagens realmente muito lindas, vale a pena vocês jogarem no Google e dar uma olhada. São coisas impressionantes. E também dialogando com toda a arte científica que estava sendo desenvolvida na época por homens, né? E aqui a gente vê onde não tem aquela separação entre trabalho de mulher e trabalho de homem. Não, ela está fazendo um trabalho como os homens fazem também, trabalho científico, um olhar para a natureza, se colocando nesse lugar de sujeito que quer descobrir o mundo, que quer investigar o mundo, que quer produzir ciência sobre o mundo, que era um lugar dos homens, né, gente? Isso desde a Grécia Antiga. Não sei se vocês lembram, mas na Grécia Antiga as mulheres não podiam nem fazer peças de teatro, né? Os homens que interpretavam as mulheres. As mulheres não estudavam, as mulheres não faziam filosofia. Alguns casos até acabaram, como sempre, né? Tem casos de mulheres que desenvolveram poesia, desenvolveram arte, mas são raros. A estrutura social não era essa, a norma não era essa. E aqui a gente vê uma mulher, então, produzindo imagens científicas completamente independentes de ser ela uma mulher ou não. Outra artista mulher muito interessante que tem um trabalho relacionado à ciência, e aqui eu quero chamar a atenção para a questão da anatomia que a gente já tinha visto na apresentação do trabalho 1, quando a gente viu aquela colagem com a pintura do Rembrandt, acho que é do Rembrandt, agora não me lembro exatamente, da anatomia, da aula de anatomia. Então a aula de anatomia, a ciência era algo voltado para os homens. Por quê? Porque os homens eram os sujeitos que construíam a sociedade. Os homens eram os donos, os reis, os chefes, os líderes, os pensadores, os que construíam a verdade, os que descobriam a verdade. Então essas imagens que mostram, por exemplo, uma aula de anatomia, aquele monte de homem abrindo um outro corpo, é uma imagem que representa o poder desses homens, né? Não é o poder do ser humano de uma forma geral, não, é o poder dos homens, especialmente os homens brancos europeus que tinham acesso à educação. Então eles podiam estudar, aprender, conhecer, mexer nesse corpo humano e controlar, porque a partir do momento que tu tem conhecimento sobre algo, tu tem mais controle sobre algo. Então essa relação da anatomia, do estudo da medicina com o controle dos corpos, com o controle das sociedades é muito grande. E essas mulheres estão comentando sobre isso. A Anna Morandi Manzolini, ela é uma mulher que ela era casada com um escultor anatomista, e eles produziam o quê? Esculturas de cera para serem usadas nas aulas de medicina e para estarem em museus naturais voltados para o corpo humano. Não era voltado para o campo da arte necessariamente. Porém, tem esse autorretrato em cera dela, em que ela se mostra, um autorretrato, né? Ela se mostra abrindo um cérebro, mostrando um cérebro. Isso, imagina, gente, isso é algo completamente fora dos padrões. Uma mulher abrindo um crânio e mostrando um cérebro humano.
tem uma relação de poder aqui, de se colocar num lugar de poder, num lugar de autoridade, e num lugar de atividade que a gente já tinha visto aqui, né, na sofanismo, na Artemisia, da mulher se colocando nesse lugar de atividade, de a produtora, de construtora de mudanças, de transformações, nesse caso a partir da morte, da violência. Aqui a gente vê uma mulher se colocando como uma. Ah, e também a gente viu aqui a mulher se colocando como uma autora, né, como uma pintora, e não como simplesmente alguém que faz pro hobby. Aqui a gente vê então uma mulher se colocando como eu estou aprendendo, eu estou conhecendo, eu estou te ensinando, eu estou te mostrando, eu sou um sujeito ativo da construção dessa ciência, dessa realidade, desse saber, e eu também sou autora dessa sociedade. Eu também faço parte de quem vai controlar e quem vai dar as ordens nessa sociedade. Isso é muito potente, é muito forte, e a gente pode fazer diversas leituras a partir dessa imagem. Ela não foi feita para circular no ambiente das artes plásticas como essas outras pinturas foram, porém é uma escultura feita com cera, muito bem feita, muito potente, tanto no sentido técnico quanto no sentido simbólico, né? E dos significados que a gente pode atrelar a elas. Essas são as artistas principais que a Filipa Vicente trouxe nesse capítulo. São muito bons trabalhos, são muito interessantes e espero que vocês tenham se inspirado e aprendido um pouco mais. Certo, pessoal? Obrigado pela atenção.